saídas para a próxima temporada, uma informação recente envolvendo o zagueirão Lucas Ribeiro. Atleta de 26 anos de idade, tem contrato com o Goiás somente até dezembro deste ano e é um jogador que pertence ao clube. Eu lembro que alguns torcedores me perguntaram isso. O Lucas Ribeiro está emprestado pelo Ceará? Não. A ideia inicial do Goiás no ano passado era, de fato, trazer o Lucas Ribeiro por empréstimo. Entretanto, ele rescindiu o contrato no Ceará e acabou fechando em definitivo com o Goiás, até o final desse ano. Tem uma curiosidade, né? O Lucas Ribeiro tem um irmão, ele chama Moisés Ribeiro, meia camisa 8, né? 34 anos de idade. Eu lembro, nossa, não sabia que era esse Moisés, lembro dele na Chapecoense em 2017. Enfim, sobre o Lucas Ribeiro, a informação que foi divulgada pelo perfil Transferências 24 horas, alguns clubes, como por exemplo o Urawa Red, do Japão, equipe tradicional, jogou inclusive o Mundial de Clubes nessa temporada, e um time também do Vietnã estão interessados na contratação do jogador, que já teve, né, uma passagem no futebol internacional lá em 2018 no Hoffenheim da Alemanha. Ele foi vendido pelo Vitória por 3 milhões de euros naquela época. Depois disso rodou no Internacional, também passou no Ceará e agora o quinto clube da sua carreira, justamente o Goiás. É um jogador que tem uma característica de ficar até que um bom tempo em cada um dos clubes, né? Pelo menos aí 2, 3 temporadas, para o padrão do futebol brasileiro, é algo sim que chama a atenção. Não vou mentir para vocês não, eu gosto do Lucas Ribeiro. O Goiás subindo, por exemplo, para a Série A do ano que vem, eu pensaria em uma permanência. Eu separo muito bem as coisas aqui no canal. Ao mesmo tempo que eu sou um cara muito crítico e exigente como torcedor, eu acho que a torcida tem que ser assim também, eu entendo as dificuldades que um clube como o Goiás tem na Série A. Eu acho que o Lucas Ribeiro, por exemplo, pode até não ser o nome dos sonhos para ser um titular, mas para disputar posição, entrar num segundo tempo, eu acho que é um jogador que dá conta tranquilamente de uma primeira divisão. Pensaria sim em uma renovação contratual, beleza? Até porque esse vínculo é curto, o contrato dele vai somente até o final do ano, e se fosse contratado, né, por um clube do Japão ou do Vietnã, como a janela está fechada, então seria para o ano que vem, quando recomeça, inclusive, a temporada lá no Japão. Eles terminam justamente em novembro, dezembro, igual a gente aqui no Brasil. Então o Goiás não ganharia nada, né? Porque seria uma saída 100% gratuita. Pode deixar a sua opinião em relação ao Lucas Ribeiro, que voltou a ser titular desde o último jogo contra o Avaí. Comentando também sobre uma outra situação que eu vi alguns torcedores se perguntando, até mesmo o André Rodrigues, um abraço para ele, no seu canal no YouTube, gravou um vídeo, acho que foi ontem ou nessa terça-feira já, falando, né, sobre o Benítez. Será que o Benítez está de saída do Goiás? Em contato com a diretoria esmeraldina, a gente não tem detalhes sobre isso não. Tá? Seria muito mais uma insatisfação da torcida do que propriamente qualquer outra questão envolvendo a parte do Goiás. É claro que desagrada, né? O Benítez, em 9 jogos até agora pelo Goiás, não marcou gol, não deu assistência. Dá para dizer que o único jogo que ele foi relativamente bem, eu acho que contra o Cuiabá, talvez, aqui na Serrinha, né? Onde faz ali uma função de um segundo meio atacante com 2 centroavantes. O Goiás empurra o Cuiabá para dentro da sua grande área e acaba conseguindo fazer o 3-1. Tirando isso, falhou, né, no gol sofrido, por exemplo, contra o Vila no Oba, contra o CRB, um jogador que vem demonstrando uma intensidade muito baixa. Falei isso quando ele foi contratado. A única coisa que eu não julgo o Goiás é porque não é um jogador tão caro assim. O contrato dele vai somente até o final do ano e existe uma condição para renovação para o ano que vem, caso o jogador atinja algumas metas de minutagem, tá? De entrar dentro de campo. Isso até agora não vem acontecendo. O jogador ele teria que jogar pelo menos 60% dos jogos em cada mês, além de bônus por produção, gols e assistência. Caso o Verde consiga o acesso, o atleta terá o seu contrato renovado de forma automática. Então, em relação ao salário, a informação que eu tive é que o jogador chegaria em Goiânia recebendo mais ou menos R$60 mil mensais, fixos. E aí poderia ter esse variável, caso atingisse essa meta de 60% dos jogos em cada um dos meses. Mas tem essa questão da Série A, né? Caso o Goiás suba de fato, terá o contrato renovado. Eu não tinha me atentado a essa situação. Enfim, um jogador que, tecnicamente falando, é muito acima da média, mas na questão física deixa muito a desejar. Só para matar aqui a curiosidade, teve uma questão que eu quero trazer para vocês, né? Olha eu jogando lenha na fogueira aqui.
Em relação ao lateral direito Zeca, né, que o Lucas Andrino falou que ia estragar com a carreira dele, enfim, eu acho que foi muito mais um momento ali de euforia, de, sei lá, de chateação, mas não sei, o Lucas Andrino ele não precisava ter falado desta forma, né? Se fosse cara a cara com o jogador, eu até entendia, mas falando de um para outro, esse tanto de jornalista do lado, é óbvio que iria fazendo alguma coisa, né? Assim, o Goiás procurou o Zeca.